Metrópolis, dirigido pelo diretor de cinema Fritz Lang, desenrola-se em torno de Freder, filho de John Fredesen, que reside na cidade de Metrópolis, especificamente em uma espécie de jardim. Em um dado momento, Maria aparece junto aos filhos dos trabalhadores e os mostra como é a vida dos que moram acima das profundezas, destinada aos trabalhadores. Em seguida, Freder decide sair do jardim para encontrar ela. E depois de sair, o que ele presencia o deixa completamente amedrontado. Fora do jardim, ele presencia os trabalhadores intrinsecamente ligados às máquinas. Os movimentos dos trabalhadores eram conforme o movimento dos mecanismos. Enquanto Freder ainda estava observando-os, ocorreu um incidente, uma explosão, e de maneira expressionista, os trabalhadores atingidos pela explosão são levados à máquina e devorados por ela. Como podem ver, fiz questão de ressaltar não à toa a característica marcante do filme, o expressionismo, visto que Metrópolis é considerado uma das obras-primas do cinema expressionista alemão. Embora o cinema alemão pré-guerra não possuísse os mesmos elementos da estética expressionista, posteriormente serviram como base para essa nova estética que vinha crescendo. O ponto de partida do cinema expressionista alemão se dá com o filme O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wilne, que de certo modo teve grande influência nos filmes posteriores, criando assim uma nova linguagem cinematográfica, uma nova maneira de fazer cinema. No livro A História do Cinema, do autor Fernando Mascarello, a respeito do expressionismo alemão, Laura Logercio Canepa pontua em seu texto que o impacto de Caligari e de outros filmes igualmente sombrios e enigmáticos, provindos de Weimar nos anos seguintes, levou à constituição de uma escola cinematográfica que ficaria conhecida como expressionista, visto por muitos teóricos como um mito. Retornando para o ponto central deste vídeo, depois de Freder presenciar a explosão, ele avisa para o seu pai, John Fredesen, sobre o que ocorreu no escritório. John Fredesen demite o seu funcionário e, mais uma vez, Freder fica assustado, pois ser demitido por Fredesen significava ir para as profundezas. Diante disso, Freder contrata ele e está decidido a trocar de função com um dos trabalhadores. Ao fim do expediente, Freder, disfarçado de trabalhador, segue o caminho dos outros até uma espécie de caverna ou catacumba e finalmente encontra Maria, a quem seu coração tinha demonstrado inteiramente amor. Ela faz um discurso sobre a Torre de Babel, certamente para relacionar a construção da cidade de Metrópolis com a mão de obra estrangeira que ergueu a Torre de Babel. Em nosso contexto atual, podemos relacionar a cidade de Metrópolis com a maneira que foi construída a nossa sociedade, a construção dos grandes edifícios que, na maior parte, foram construídos por quem não mora no andar de cima, mas que mora às margens da sociedade. Ao final de seu discurso, ela entoa veementemente que precisa haver amor entre as pessoas. E mais uma vez, o amor aparece como sendo a solução para a mente-máquina humana. Um termo que considero ser totalmente apropriado para referir-se à nossa mente nos dias de hoje. O encontro entre os dois é visto por Fredesen, que ordena para Rotwang colocar o rosto de Maria em uma máquina. É válido ressaltar que a maneira como foi feita a montagem do filme, parte essencial que constrói a narrativa cinematográfica, foi de extremo brilhantismo. É uma montagem dinâmica, os personagens aparentam estar conectados profundamente com cada sentimento que cada cena pede. Os personagens levam cada sentimento à própria extremidade dele e o expressam. Como havia falado, o rosto de Maria foi colocado em uma máquina e essa máquina implantou a ideia de que os trabalhadores deveriam se rebelar, que deveriam usar da violência para se libertar. Ao destruírem a máquina principal, a cidade dos operários começa a inundar. O final do filme, com o aperto de mão entre Fredesen e um dos trabalhadores, marca a junção entre o cérebro e as mãos com a ajuda de Freder, que neste meio age como sendo o coração. É deixado ao fim do filme uma frase: o mediador entre cérebro e mãos deve ser o coração. E mais uma vez, trazendo para o nosso contexto atual, afirmo que é isso que precisamos. Precisamos ser humanos. Eu, por exemplo, descobri o que é ser humano através da filosofia, pois ela, em meio às máquinas, conecta-nos à nossa natureza humana. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Até breve.